Hoje, gente, a gente vai falar de gírias. Gírias que é um negócio, olha, tão legal e ao mesmo tempo tão difícil. É um obstáculo para nós brasileiros falar um bom espanhol, um espanhol informal com tantas e tantas gírias diferentes. Então esse tema da live de hoje é para te ajudar com isso e realmente usar gírias de uma maneira eficiente, certo? E aqui eu quero mostrar para vocês várias gírias que são as mais usadas, então você vai poder usar em vários países, independente para onde você for, com quem você estiver falando. Então já tem aí o teu bloco de notas, o teu caderno de espanhol para você anotar essas palavras, que eu vou dar vários exemplos, vou te explicar como usar para aos pouquinhos essas gírias já irem fazendo parte do teu vocabulário, certo? E aí, eu quero falar com vocês sobre esse uso das gírias que às vezes dá alguns probleminhas, né? E a primeira coisa é o porquê que a gente tem que aprender gíria, esse tem, entre aspas, né? Não é que você é obrigado a falar gírias, mas como que essa gíria deixa o teu espanhol mais fluente? Primeiro, gente, gíria é algo muito particular. Então, mesmo aqui dentro do Brasil, a gente tem gírias muito regionais. Então a gíria do norte é diferente da do nordeste, que é diferente lá da Bahia, que é diferente do Rio Grande do Sul. Então é muita gíria diferente que a gente tem no mesmo país. Imagina de um país para o outro. Apesar de todos os 21 países falarem espanhol, eles têm cada um as suas gírias. E cada região de cada um desses países tem as suas próprias gírias. Então é muita coisa. É muita gíria diferente. E nós, brasileiros, como quedamos? Como que a gente fica no meio de tudo isso? Com tanta gente falando uma coisa, esse fala outra. Ah, no México fala assim, lá na Espanha fala de outro jeito, na costa, na... Como se diz em português? Me fugiu a palavra. No litoral. No litoral se fala de uma maneira, no interior se fala de outra, em cidade grande de uma forma. Então é muita coisa diferente. Mas nós, brasileiros, podemos sim nos apropriar de algumas gírias para usar no nosso espanhol. Então, é algo que a gente vai cultivando ao longo do tempo que você vai estudando espanhol, tá? Então, primeira coisa, ponto dessa live, esse ponto-chave da live. Esquece que você tem que ficar sabendo gíria de um país determinado. Putz, vou viajar, vou para Espanha, preciso das gírias da Espanha. Agora eu vou para o México, vou aprender as gírias do México. Você não precisa ficar bitolado em aprender as gírias só daquele lugar. Ah, eu só vou falar espanhol da Espanha agora, só gírias da Espanha. Não é assim que funciona, tá? Então aqui eu vou mostrar várias gírias diferentes para vocês. Muitas delas são usadas em vários países, outras diferenciam, mas você não necessariamente tem que ter um espanhol só de um lugar. Você não é nativo, você é brasileiro, então você pode se apropriar da gíria que você quiser, da gíria que você gostar, tá? Essa é a primeira dica de hoje para você ter esse espanhol mais solto, mais fluido, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria contar para vocês é a minha experiência com essa história de gíria. Então eu não aprendi gíria porque eu estudei um espanhol muito formal. E estudei o espanhol tradicional mesmo, sabe? 2 vezes na semana e tal. E a gente sabia a gramática, principalmente ficava ali decorando conjugações e tal. Então eu não tive muito contato, não aprendi com gírias dessa forma. E quando eu estudei espanhol, lá em 2008, eu acho, 8 ou 9, as mídias em espanhol já não eram assim tão bombadas como elas são hoje em dia. Então não tinha, o reggaeton não era famoso do jeito que é agora. As séries, só chegava séries e filmes, tudo norte-americano. Então, para assistir alguma coisa, você tinha que realmente procurar, querer mesmo assistir, achar alguma coisa e baixar naqueles sites de baixar filme, que você entra e zica o teu computador inteiro, aperta 1000 janelinhas e aparece um monte de vírus. É bem assim que era o jeito de estudar. Então, ficava muito difícil você ter esse contato com as gírias.
E eu nunca soube exatamente a importância da gíria na hora de falar espanhol. Então isso foi muito difícil quando eu cheguei lá, porque eu descobri na marra que o espanhol de la escuela era totalmente diferente do espanhol de la calle. Então o espanhol que eu aprendi, eu cheguei lá e eu quase não consegui usar, porque eu não tinha fluidez, o negócio não ia, as pessoas não falavam do jeito que eu aprendi. Então elas falavam muita expressão, muitas gírias no meio que eu não conseguia entender, e isso me travou muito. Foi muito difícil no começo, eu consegui aproveitar o intercâmbio por causa disso. E muitas coisas a gente acabava traduzindo, sabe? Então eu ficava prestando atenção. Então eu comecei a anotar todas as gírias que eles falavam e ver, isso foi nesse contexto. Agora ele usou de novo, mas foi num contexto diferente. E eu comecei a relacionar as gírias que eles usavam com as gírias que eu já falava no português. Eu particularmente falo muita gíria, então para mim me fazia muita falta saber a gíria. Saber palavrão, saber xingar, saber as gírias. Então eu falava espanhol tão engessada, sabe? Parecia que nem era eu falando. Então eu não conseguia fazer uma brincadeira, não conseguia falar de uma maneira informal. E aí, aos poucos que eu fui realmente fazendo esses links, essa gíria que eu uso aqui no português, quando eu quiser falar isso, eu posso usar essa gíria no espanhol. E isso foi me dando N benefícios. Então foi um estudo meio a longo prazo, né? Até eu descobrir que era isso que eu precisava fazer, e me trouxe vários benefícios. Porque foi assim que eu conseguia me expressar melhor no espanhol. Falar o que eu queria falar, do jeito que eu pensava, sem ter que ficar medindo as palavras ou usando palavras, só as palavras que eu já sabia, muito formais, muito tradicionais, sabe? E é isso que eu ensino hoje para os meus alunos do curso Espanhol na Sua Viagem. A gente tem aulas de gírias, aulas de expressões, para que eles também consigam fazer essas mesmas relações que eu fiz no espanhol. Então eu ensino eles como fazer para eles terem esse espanhol mais solto, mais informal, realmente falando com fluência. Para mim, falar com fluência é falar o que você quer, da maneira que você está pensando e sem ter travas. Isso para mim é fluência, sem você ter que falar, é obrigado a usar aquela palavra porque você não sabe outra. Então nisso as gírias são muito, muito importantes, tá? E a primeira coisa de tudo que a gente vai começar a conversar aqui é o que é gíria. Me conta aqui no chat o que é gíria para você. Tem várias definições, mas eu quero saber o que significa para você uma gíria. Então vamos lá, gente. Gíria é uma palavra, uma linguagem totalmente informal. Normalmente são palavras que nem existem, algumas vezes até uns neologismos, extremamente regionais, depende da onde você tá, do território, ou também do teu convívio. A família tem muita influência nas gírias que você usa. Então aqui, gíria é uma linguagem informal, totalmente informal. Então você tem que ter cuidado para usar ela. E ela varia demais da onde você tá, com quem você anda, com quem que você convive, qual é o teu meio, no que você trabalha. Tudo isso influencia nas gírias que você vai usar. Com certeza eu falo gírias que vocês não falam e vice-versa. Então depende muito, é muito pessoal as gírias. E aqui, quando que gíria não é importante? Quando que a gente não tem que dar importância para gíria? Por exemplo, se você quer fazer uma prova do DEL, que é a prova de certificação do conhecimento no espanhol. É tipo o TOEFL do inglês, mas é a do espanhol. Nessa prova, eles cobram o espanhol acadêmico, o espanhol formal. Ali você não vai precisar de gíria, porque você precisa estudar a gramática a fundo, entende? Então não tem necessidade, ali você não vai usar. Por exemplo, se você vai fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, são todas linguagens formais que você não vai usar. Mas eu tenho certeza que 100% de vocês, ou quase 100% de vocês que acompanham aqui o canal, é porque vocês querem conversar em espanhol.
E dentro da conversa em espanhol é muito necessário que você saiba as gírias, para você realmente ter fluência, ter um melhor entendimento e falar melhor, tá? Então, se você quer falar, quer conversar, aqui esse é o canal para você, porque aqui eu ensino várias coisas da linguagem informal do espanhol, tá? Que vocês eu tive muita dificuldade de encontrar isso quando eu fui morar fora. Então é uma missão trazer aqui para vocês não terem a mesma dificuldade que eu tive quando eu fui morar fora. O que acontece? Quando você tá querendo aprender gírias e quer ter um espanhol mais solto, muita gente começa a repetir as gírias que vem em série, ou que escutou algum hispano falar numa viagem, viu numa música de reggaeton, porque tem muita gíria lá no reggaeton, e você acaba pegando a tradução literal daquilo, e muitas vezes não significa exatamente como está na tradução, principalmente se falando de música, tá? Então você realmente precisa conhecer o uso dessa gíria em mais de um contexto, para você ter certeza do que ela significa. Então se você está conversando com alguém, você foi viajar e a pessoa falou alguma gíria, pergunta assim diretamente. O que significa e quando você usa essa gíria? Aí você tem uma clareza maior do que ir lá colocar no tradutor, porque muitas vezes o que dá ali no tradutor é furada, principalmente se tratando de gírias. Palavras normais do vocabulário do espanhol, o tradutor já traduz de uma maneira errada, imagine gírias, né? E aí, o que você ganha com isso? Um ponto principal para mim, que é quando você realmente sabe usar gíria, é você ser você. É você não ter que ficar repetindo palavras que as outras pessoas usam. Você pode ter a tua própria maneira de falar espanhol. Até na live que eu fiz sobre sotaques, isso é uma das coisas também muito legais. Além do sotaque, você tem a tua própria maneira de falar. E isso você desenvolve com as gírias. Então aqui, pra gente fazer um exercício bem legal, eu quero que você pense em 5 gírias que você usa no português. 5 gírias que você usa, as mais usadas. Para tudo você usa aquelas gírias. Coloca aqui no chat que a gente vai conversar sobre elas. Então, é muito importante esse primeiro passo. Identificar as gírias que você mais usa no português. Para você poder transformar, digamos assim, para você poder traduzir elas no espanhol. Porque essas gírias que você mais fala no português são as que vão te travar na hora de falar o espanhol. Então você tá ali todo empolgado conversando, você quer falar aquela gíria, putz, não sei como eu falo isso em espanhol. E aí pode ser que você caia numa palavra errada, pode ser que você caia numa palavra que tem doble sentido, ou então pode ser que você caia numa palavra que seja realmente, pues, muy fuerte, então que tem uma conotação sexual, alguma coisa assim. Então a primeira coisa, você tem que separar as gírias que você mais usa no espanhol. Eu ralo muito, tipo, eu trabalho, no sentido de eu trabalho muito. Legal, essa não é uma que eu uso, mas conheço. Muito bom. Então vamos escrevendo aqui, que depois no final a gente vai voltar e comentar sobre essas gírias, tá? Então vamos começar com a primeira. Eu separei aqui as gírias que eu acredito que muito de vocês usam e elas fazem bastante falta no espanhol. E eu quero que vocês anotem aí a primeira, que é beleza. Quando você vai concordar com alguém, você não fala assim, de uma maneira, quando você tá falando informalmente, né? Fala assim, vamos lá no cinema? Beleza, vamos. Então quando você vai concordar de uma maneira informal, como que você vai dizer isso? Você pode dizer o ok, mais do inglês, né? Mas eles usam bastante, principalmente aqui na América Latina. Pues vayamos al cine. Ok. Ou então tem duas, que assim, são as queridinhas das gírias que é muito, muito usada. Que é o vale, com o V, se escreve com V, V-A-L-E. Ou então o dale, com o D, D-A-L-E. O vale é muito usado na Espanha, com esse V. Então, toda vez que a pessoa te pergunta, vayamos por unos tragos, pues vale, anda. Anda é outra maneira de você dizer, beleza, bora.
E aqui na América Latina, eles usam muito o dale. Tanto que quando eu fui pra Argentina, a primeira coisa, eu tava conversando com o host lá do Airbnb, e ele me mandou, você é da Espanha? Eu disse, não, eu sou do Brasil. Ele, porque a minha avó é da Espanha e ela sempre falava o baile. E ele fala só dale. Então na América Latina inteira você vai usar o dale, mas na Espanha usa baile. E aqui, eles te entendem 100%, você pode usar o que você quiser, tá? Aí vamos para o próximo, que é o fala sério. Eu uso muito essa, fala sério, tipo, putz, que besteira, fala sério, não acredito nisso. Se fala sério pra mim fazia muita falta, porque eu uso demais. Como que a gente fala o fala sério no espanhol? Eles falam muito, você tá contando alguma coisa e tal, e a pessoa não tá acreditando no que você tá dizendo, ela vai falar, anda já, tipo, já chega. Poderia ser traduzido nesse sentido, mas é o anda, que não quer dizer o anda já, se a gente traduzir literalmente. É fala sério, anda já com isso. Então, anda já, certo? E aí tem uma que eu também uso muito, quem usar essa aqui me manda um joinha aí, que eu acredito que tem muita gente que usa, que é o gente boa. A pessoa é muito gente boa, ou gente fina, tem alguns estados que acabam usando gente fina, né? Ela é muito gente boa. Como que a gente fala? Tem uma maneira muito legal que eu gosto muito, essa eu uso bastante, essa é uma gíria que eu conheci no México, que fala buena onda. Pela niña é muito buena onda. A menina é muito gente boa. Buena onda. Então é diferente do nosso gente boa, gente buena, não daria pra você traduzir, fica muito estranho. Ainda mais porque o buena dá muito sentido de gostosa, tá, no espanhol. Então não fale gente buena porque fica meio estranho. Então, buena onda. Pois el tío é muito buena onda, então ele é muito legal, ele é muito gente boa. A melhor tradução pra mim é gente boa, tá? E aí, vamos para uma próxima aqui, deixa eu tomar mais uma água. Que eu acho que é uma das palavras que mais tem gírias diferentes em cada país. Então você escolhe a que você quer usar, que você mais gosta. Que é a palavra legal. Agora, quando você vai falar que você gostou, que alguma coisa é legal, até é difícil explicar em português o que é legal, né? Mas em espanhol a gente tem algumas maneiras. Eu coloquei aqui 4 maneiras, existem muitas mesmo. Eu trouxe 4 para vocês irem escolhendo qual você quer usar. Particularmente, eu uso muito a palavra guay, também é uma gíria da Espanha. Que guay que has venido ver-me, por exemplo. Ai, que legal que você veio me ver. Que guay, se escreve com G-U-A-Y, guay. E aí tem uma outra opção, que é mais do pessoal que mora mais lá pra cima, tipo Venezuela. Acho que até a Colômbia eles também acabam usando bastante isso, que é a palavra chévere. Então, que chévere. Toda vez que eu falo, nossa, que legal, que chévere. Essa palavra eu conheço, já escutei várias vezes, mas ela não faz parte muito do meu vocabulário, tá? Se você gostar, você pode usar ela para substituir o legal. E aí tem uma muito mexicana aqui, que é a palavra padre. Padre de pai mesmo. Então toda vez que eles querem falar, pues, como estuvo la fiesta? Pues estuvo muy padre. Estuvo muito padre. Tava assim, muito boa. Tava muito legal. Essa é uma palavrinha que eles usam bastante. No começo é estranho você escutar ali como padre, é algo legal, mas no final das contas você acaba acostumando e acha realmente muito padre. Então é bem bacana essa gíria que eles usam lá. Padre, padríssimo. Sim, eles também usam muito no aumentativo, isso é bem legal. Estuvo padríssimo, padríssima, depende. Então eles usam bastante. Outra que eu gosto também, que essa eu uso, é chulo.
Estou muito chulo ou chula também. Então, às vezes a pessoa acaba confundindo com o chulo do português, que tem essa palavra, né? Não, eu não uso muito no português, mas existe. Algo que é chulo é algo meio mais ou menos, e se escreve igual, só que no espanhol se fala chulo ou chula e significa legal. Então é algo que tá muito bacana. Ah, também tem essa, bacana, bacano, também são outras maneiras de dizer o bacana, que também entrariam aqui nesse legal, né? E aí vamos para uma outra palavrinha aqui também. Essa outra tem em vários lugares diferentes, né? Cada país tem a sua própria maneira de dizer, que é o cara. Eu não sei se vocês usam a palavra cara no português. Ah, aquele cara que falou isso. Aquele cara ali da esquina. Quando você vai se referir a alguém que você não conhece muito. Ou também a gente pode usar, e aí, cara, beleza? Quando é um amigo teu, você acaba também falando, tratando como cara. Em espanhol é exatamente igual. Você pode se referir a uma pessoa que você não tem nem ideia de quem seja, ou uma pessoa, um brother teu ali, uma pessoa muito chegada, um amigo muito cercano. Também você pode usar dessa maneira. Então, uma opção é o tio ou tia, muito usado na Espanha. A primeira vez que eu escutei foi assim, bizarro, porque eu tava fazendo trabalho lá da faculdade quando eu tava morando na Espanha, e eu caí no grupo com duas meninas da Espanha ali, a gente fazendo o trabalho e tal. E ela, pois não, tia, não, isto está mal. E ela falando pra mim, eu virei pra cara dela, olhei pra um lado, olhei pro outro. Que tia? Que tia? E as duas se partiram de dar risada, né? Porque elas não estavam, até elas explicaram. Não, é isso, então se enrolaram inteira. Foi dessa maneira um pouquinho constrangedora que eu aprendi essa gíria. Então, tio e tia no espanhol é muito usado. Quem aí é fã das séries espanholas como La Casa de Papel, Vis a Vis, começa a reparar o quanto eles falam tio e tia. Joder, tio, joder, tia. Nossa, demais. E essa tradução que tem esse tio e tia. Cara, então é o nosso cara do português. No México também tem uma bem específica que só é usada lá, só no México, que é o güey. Que te passa, güey? Que te passa, güey? Esse güey, ele é o nosso cara. E não tem feminino e masculino nesse caso, tá? O güey do México. Eles usam tanto para mulher quanto para homem, é tudo igual. É güey. É assim tal qual. Na Argentina, por exemplo, tem uma que com certeza vocês já escutaram, o famoso boludo. Boludo. Essa tem que tomar cuidado. Tem que tomar bastante cuidado, porque o boludo, vocês já sabem a origem do negócio, né? Que vem de bolas. Então é um negócio meio difícil de você usar. Porque ela pode ser muito ofensiva, ela também pode ser um xingamento. Então eu falaria para vocês escolherem uma outra palavra para usar nesse sentido de cara, não o boludo. Porque eles usam muito, se você reparar os argentinos em músicas e tal. E até quando você for viajar para a Argentina, repare que eles falam o tempo todo. É um estereótipo verdadeiro, eles falam muito esse boludo. Mas eu não arrisco a usar, porque pode ser muito constrangedor e pode ofender a outra pessoa. Porque também eles se xingam dessa maneira também. Então é complicado. Uso o tio, tia, o güey. Ou então uma que eu acho neutra, que não é de um lugar ou de outro, existem vários países, eles falam dessa maneira, que é o tipo. Eu gosto muito dessa, particularmente essa que eu uso. Um tipo, pois este tipo que está aí em la tienda. Então esse cara que está aí na loja. Um tipo ou uma tipa também pode ser no feminino, tá? É bacana essa porque essa você pode usar em qualquer lugar e não é ofensiva, é bem neutra, de boa para usar. Tipo ou tipa. E aí tem uma outra aqui, deixa eu ver que eles são, para ver se vai dar tempo de eu falar todas para vocês.
Tem uma outra que tem muita tradução também, tem muitas gírias para dizer isso também, que é o dinheiro. No português a gente já tem um monte de jeito de falar dinheiro, né? E no espanhol não é diferente. Então eles têm várias maneiras de dizer dinheiro. Eu separei 3 aqui para vocês que são as mais usadas. Primeiro que é la plata. Então vocês já devem até ter visto nos seriados que eles, nos Narcos, del Chapo, não lembro direito. Mas ele fala plata ou plomo. Então essa plata é o dinheiro. Então esta plata é do Rio do Rio da Prata, que passa aqui na Argentina, Paraguai e tal. Daí eles extraíam o minério e por isso ficou plata. Então é la plata. Então aqui no Uruguai, Paraguai e Argentina é muito usado la plata. E aí a gente tem uma outra que é pasta, la pasta. Na Espanha usa bastante. Tem alguns países aqui também da América que eles usam pasta. Pois não tenho uma pasta. Tem alguns países que falam pisto também, mas esse já é o pessoal um pouquinho mais de cima ali. Então pode ser, ou então lana. Lana é a lã. Então essa é uma história bem legal de como surgiu essa gíria, porque essa é uma gíria mexicana. Então, todo mundo que criava os carneiros e tal eram pessoas muito ricas por causa da lana. Então, eles comercializavam e daí a lana ficou meio como sinônimo de dinheiro. Então, essa é a história dessa gíria, bem bacana, né? Bem curioso. Então, você pode usar qualquer um desses. La plata, pasta, ou lana ou dinheiro, se assim te gusta. E aí, vamos para mais uma aqui, uma que eu acho bem bacana de a gente saber. Sabe quando você tá muito enrolado em alguma coisa? Tá muito enrolado com o teu trabalho, tá muito enrolado com teu exercício, por exemplo, você tá estudando, parece que o negócio não vai, você tem 1000 coisas para fazer e você não desenrola. Esse enrolado a gente usa muito no espanhol como liado, porque um lío é um problema. Então, quando a gente fala problema, pode ser um problema algo mais sério, ou um lío, que eles acabam usando bastante essa gíria. Eu tenho um problema, eu tenho um lío, e você pode estar liado ou liada quando você está muito enrolado com alguma coisa. Por exemplo, pues vayamos al cine después del trabajo. Pues no, güey, estoy muy liado con mi trabajo. Então, não vai rolar porque eu tô muito enrolado com o meu trabalho. Essa é uma palavra bem... dá pra usar em qualquer país, liado, que eles vão entender, bem bacana. Essa faz bastante falta. Porque muitas vezes é que realmente você tá enrolado, você não tá assim com um mega de um problema pra resolver. Você se enrolou, simplesmente. Então, liado cumpre muito bem a função, tá? E aqui não vai dar tempo de eu passar todas para vocês, que eu ainda quero ler aqui os comentários. Então, se vocês curtiram essa live de gírias, a gente pode fazer a parte 2 dela. Me manda aqui nos comentários se vocês querem saber mais sobre gírias.